Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Mar Azul FM a Simone Walter, ela que é presidente do AMA de Balneário Piçarras. Veio bater um papo com a gente, falar sobre essa importante instituição que nós temos aqui na nossa querida Piçarras. Simone, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a história de vocês, do histórico do AMA aqui em Balneário Piçarras. Primeiramente, quero agradecer o espaço que a Rede Mar Azul está nos oferecendo mais uma vez. É um trabalho que a gente faz junto com a AMA, a Associação dos Autistas, e junto com as famílias. A AMA ela existe há mais de 4 anos, ela é composta por 7 mulheres incríveis, que entre elas tem mãe, né, avós. Então a gente faz um trabalho de dedicação para os nossos autistas de Balneário Piçarras. E é um trabalho de formiguinha, né? Muitas vezes a gente gostaria que fosse rápido a resolução dos nossos problemas diários, mas a gente sabe que na prática não é dessa forma. E as pessoas têm procurado vocês, as famílias têm procurado vocês nesse sentido do auxílio? Sim, a AMA hoje, por nós não termos um espaço físico ainda, o município ele fez uma cessão de uso de um terreno para nós, que agora a gente também está fazendo a parte de projetos, questão de captação de recursos para a construção da nossa sede. Então, hoje, o que a AMA oferece para as famílias? Nós temos convênios com algumas clínicas aqui em Piçarras, que a gente consegue alguns descontos para os associados da AMA. Nós temos a emissão da carteirinha do autista e a carteirinha do estacionamento. E orientação para as famílias, né? Muitas vezes, aquela família que recebe diagnóstico precoce, o que eu faço, como eu sigo para onde. Então, esse trabalho a gente faz de orientação. A gente também tem alguns trabalhos também com psicólogas e psicopedagogas, que a gente orienta as famílias a questão de atividade adaptada nas escolas, o que as famílias podem fazer nas suas casas para ajudar esse autista. A gente tem um trabalho também muito bom, muito importante com o comércio do município, que é o comércio Amiga Autista, porque nós falamos muito de crianças. Eu tenho um pré-adolescente na minha casa, mas a gente também sabe que existem muitos adultos no contexto da nossa sociedade aqui em Piçarras. Então, quando a gente fala em comércio Amiga Autista, a gente sabe que esse adulto, ele adentra dentro do comércio e muitas vezes as pessoas não sabem, até porque é algo que a gente ouve muito como família, que ele não tem cara de autista, né? Autista muitas vezes não tem cara, muitas vezes não, ele não tem cara. Então, o que a gente precisa orientar, a gente faz um trabalho de orientação, capacitação desse comércio, restaurantes, lojas, como eu vou lidar com esse autista, como eu sei se é autista. A gente também tem um programa e a gente também conversa com bastante carinho com as famílias para que esse autista seja identificado. Não é rotulado, tá? É identificado. Por quê? Como ele não tem cara, então a gente precisa identificar aquele indivíduo para que ele possa receber um atendimento diferenciado, com cordão de girassol, que é da identificação, cordão de quebra-cabeça. Alguns usam pulseira, o meu filho particularmente usa uma pulseira de quebra-cabeça, então é algo que ajuda, né, as pessoas dentro da sociedade, dentro do município de Balneário Piçarras, identificar esses indivíduos para que a gente possa, sim, dar um tratamento especial, mas que a gente consiga lidar com eles, né? Que a gente possa dar um conforto dentro do convívio social das pessoas. Agora, se houve muitos casos ainda no nosso Brasil de famílias que não aceitam que o seu filho tenha esse aspecto, Simone? Exatamente. Existe o preconceito social e existe o preconceito dentro de casa, né? Então, o que acontece? Quando a gente se torna pai e mãe, o que a gente projeta para aquele indivíduo? Que ele vai se casar, vai ter uma profissão, vai ser saudável. A gente coloca todos os nossos sonhos em cima daquele indivíduo, né, daquela criança. E quando a gente recebe um diagnóstico, de qualquer natureza que seja, mas dentro de contextos, né, como o autismo, a gente fica frustrado como pai e mãe. Então, muitas vezes a gente não quer acreditar e a gente não quer aceitar. E essa não aceitação é tão ruim,
porque não é somente para eu como mãe, como pai ou como cuidador desse indivíduo, mas sabe que daqui a alguns anos eu como mãe não vou mais estar aqui. E aí esse indivíduo vai estar dentro da sociedade e não vai ter a aceitação dele próprio. Então, a gente precisa sim aceitar. Eu sempre costumo dizer para as famílias que a gente não está aqui para rotular os nossos filhos, rotular as pessoas dentro da condição que elas se encontram. Mas a gente precisa dar um norte para elas. Teve uma situação de uma moça que ela recebeu o diagnóstico de autismo aos 32, 33 anos, e ela falou para mim o seguinte: Simone, eu passei a minha vida inteira tratando esquizofrenia e depressão. E na verdade não era. Ela foi tratada e diagnosticada com uma situação que ela não pertencia àquela patologia. Então, hoje ela tem um diagnóstico de autismo, ela cortou várias medicações que ela fazia uso e a qualidade de vida dela melhorou. Ela tem um bom emprego, ela trabalha na área administrativa e eu tenho muito orgulho dela. E um dia eu quero trazer ela aqui, né, na rádio, para a gente poder mostrar que os autistas estão dentro do convívio social, eles podem sim trabalhar, eles podem sim ter uma profissão, claro que cada um dentro da sua limitação, dentro do seu espaço, dentro do seu tempo, mas eles conseguem sim. Olha só que legal, combinado, Simone. Vamos trazer sim a administradora aqui no Radar Mar Azul para contar a sua história. Agora vamos pensar o seguinte: a família foi, vamos supor, no posto de saúde, diagnosticou, ou teve um profissional, psicólogo aqui, diagnosticou, né, o autismo. O que essa família faz? Qual é a primeira orientação do AMA? É um trabalho que a AMA faz junto com o município, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. É um trabalho bem bacana que a gente vem desenvolvendo junto com as secretarias, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o município, que quando essa família tem esse diagnóstico, ele procura a unidade de saúde do seu bairro, passa pelo médico. Hoje, o município ele oferece neuropediatra especializado na área de autismo. Nós temos psicólogos, também pela rede pública de saúde. Nós temos fono. Então, assim, o município está se captando profissionais para que possam dar o melhor atendimento para os nossos autistas. Claro que a gente sabe que mesmo na rede privada, para quem tem condições e para quem tem plano de saúde, é difícil de você encontrar um profissional de todas as áreas, porque quando você recebe um diagnóstico, o médico que vai fazer esse laudo, que é um um psiquiatra infantil, ou adulto, né, que seja, ele vai dizer para esse indivíduo, para essa família, qual que é a atividade multidisciplinar que esse indivíduo vai precisar fazer para desenvolver as habilidades que ele não é tão bom. Então, a gente sabe que tanto na parte privada quanto parte pública, a gente sabe que a gente tem deficiência de profissionais capacitados para trabalhar com os nossos autistas, sejam eles adultos ou crianças. É sabido também que, quando você tem um indivíduo autista criança, a neuroplasticidade cerebral desse indivíduo para se desenvolver no decorrer da vida é muito maior. Porém, quando adulto, existe essa neuroplasticidade, porém, ela é mais lenta. Então, assim, eu sempre digo para as famílias, você, família, que tem alguma suspeita, você mãe, pai, cuidador, que tem alguma suspeita, acha que tem alguma coisa diferente nesse indivíduo que está dentro da sua casa, que está próximo a você, procure a unidade de saúde do seu bairro, passe pelo médico, o médico vai fazer essa avaliação e o município vai fazer as orientações cabíveis para esse indivíduo. Hoje nós temos a Policlínica aqui em Pissarras também, que tem uma sala especial para os autistas, que foi recém-inaugurado. Então a gente está fazendo um trabalho bem firme em cima para esses indivíduos, para a gente dar uma boa qualidade de vida. A gente sabe que é muito lento o processo, tá? Existe fila de espera, é complicado, mas eu digo assim para vocês, não desanimem, mantenham força, né? Porque se a gente como família desanimar, o que vai ser desse indivíduo autista? Exatamente. Agora, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, eu sempre costumo exatamente isso, uma mensagem positiva, uma mensagem otimista. Olha para a câmera, fala para o pai, para a mãe, para a criança, para o jovem, para o adulto, enfim, deixe a sua mensagem sobre esse assunto tão importante para o nosso país.
O que eu quero dizer para você, pai, mãe, quando eu me tornei mãe, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu fiquei me perguntando, o que eu fiz de errado? Vou ser mãe, porque somos nós que geramos, né? Somos nós que trazemos ao mundo essas criaturas tão abençoadas. Não se culpe, mãe, você não é culpada de absolutamente nada. O seu filho veio da forma que precisava vir. Ele veio na família que precisava vir. Então, o que a gente precisa fazer como família? Levante a cabeça, respire fundo e vai à luta. Eu sempre costumo dizer para a diretoria da AMA que nós devemos lutar sempre, brigar não. Porque quando a gente luta com várias pessoas junto conosco, tanto privado, particular, família, já é difícil, imagine se a gente brigar. Então a gente não deve brigar, a gente deve lutar pelos interesses dos nossos filhos ou por aqueles que nós amamos, seja eles sobrinhos, enfim, pessoas que você tem um carinho. Então assim, mãe, não se sinta culpada. Você não é culpada de absolutamente nada. Você é uma mulher guerreira, você é uma mulher linda, você é uma mulher incrível, porque é mãe de uma criança e de uma pessoa incrível.